Durante semanas, o mundo acompanhou negociações delicadas, reuniões discretas, pronunciamentos calculados, movimentos estratégicos que indicavam tensão crescente no Oriente Médio. Havia expectativa de diálogo. Havia expectativa de um possível acordo. Mas, em poucas horas, o cenário mudou. Foi confirmada uma operação militar conjunta envolvendo os Estados Unidos e Israel contra o Irã. Logo após o início da ação, sirenes passaram a soar em cidades israelenses. Sistemas de defesa foram ativados. Autoridades pediram que a população permanecesse próxima de abrigos. Ao mesmo tempo, o governo iraniano anunciou medidas internas, incluindo restrições temporárias à internet. A informação circulava com velocidade, mas também com cautela. O clima era de alerta máximo. Pronunciamentos oficiais vieram rapidamente. O então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a operação tinha como objetivo proteger interesses americanos e neutralizar ameaças consideradas estratégicas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também se manifestou, reforçando que Israel agiu com base em avaliações de segurança nacional. Mas para entender o que estava acontecendo naquele momento, era preciso olhar para trás. Nos meses anteriores, Estados Unidos e Irã vinham tentando retomar canais diplomáticos. Houve reuniões em Genebra, na Suíça, com participação de representantes americanos como Jared Kushner e Steve Witkoff, além do ministro das Relações Exteriores iraniano. As conversas tinham como foco principal o programa nuclear iraniano e a presença militar indireta do país em outras regiões do Oriente Médio. O balanço das negociações indicava que ainda havia divergências técnicas importantes. Mesmo assim, existia a expectativa de uma nova rodada de conversas em Viena, cidade que abriga a Agência Internacional de Energia Atômica, ligada à ONU. Essa nova reunião poderia representar um avanço. Ela nunca aconteceu. Dias antes do encontro previsto, declarações públicas sinalizavam insatisfação com o ritmo das negociações. A confiança mútua parecia fragilizada. E, então, veio a confirmação da operação militar. Quase imediatamente após o ataque inicial, mísseis foram lançados contra território israelense. Sistemas de defesa interceptaram parte deles. Sirenes soaram em Jerusalém e em outras cidades. As forças de defesa de Israel informaram que a maioria das ameaças havia sido neutralizada. Mas o conflito não se limitou a dois países. Relatos indicaram movimentações militares e tentativas de ataque em diversos pontos da região. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Jordânia, Kuwait e Iraque registraram ocorrências relacionadas a bases militares americanas ou áreas estratégicas. Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, foi confirmada uma vítima atingida por destroços após interceptação aérea. A situação deixava claro que não se tratava apenas de um confronto bilateral. Para compreender essa expansão, é necessário entender a rede de alianças regionais. O Irã mantém relações estratégicas com grupos e milícias em diferentes países do Oriente Médio. Ao longo dos anos, essas conexões criaram uma influência indireta que ultrapassa suas fronteiras. Desde o início da guerra na faixa de Gaza, diversos desses grupos estiveram envolvidos em tensões com Israel. Alguns sofreram perdas significativas. Outros continuam ativos, ainda que enfraquecidos. O próprio Irã também enfrentou desafios recentes. Em um confronto anterior com Israel, ocorrido no ano anterior, sistemas de defesa iranianos foram significativamente afetados. Especialistas apontaram que parte da infraestrutura antiaérea não havia sido completamente restaurada. Isso alterou o equilíbrio estratégico. Mesmo assim, o país manteve capacidade de resposta. Para os Estados Unidos, o contexto também carregava histórico profundo. Desde a Revolução Islâmica de 1979, as relações entre Washington e Teherã têm sido marcadas por desconfiança e episódios críticos. A tomada da embaixada americana em Teherã e a crise dos reféns deixaram marcas duradouras na política externa americana. Ao longo das décadas seguintes, acusações de apoio indireto a grupos armados, disputas nucleares e sanções econômicas mantiveram o relacionamento em constante tensão. Diante desse histórico, cada movimento militar carrega décadas de contexto acumulado. Enquanto isso, no mar, outro elemento chamava atenção: o deslocamento do porta-aviões USS Gerald Rutherford, considerado um dos mais avançados do mundo. Inicialmente posicionado no Caribe, ele foi direcionado ao Oriente Médio como parte de uma estratégia de reforço de presença naval.
A movimentação tinha caráter dissuasório, ou seja, servia como sinal de força para evitar novas escaladas. Mas, ao mesmo tempo, aumentava a percepção global de que a situação poderia se expandir. Especialistas em geopolítica passaram a analisar 3 cenários possíveis. O primeiro, uma escalada rápida, com ampliação do confronto envolvendo múltiplos países e alianças. O segundo, uma troca limitada de ações, seguida de retomada de negociações sob pressão internacional. O terceiro, uma guerra indireta prolongada, com ações pontuais distribuídas ao longo do tempo. A comunidade internacional reagiu com pedidos de contenção. Organizações multilaterais defenderam diálogo imediato. Mercados financeiros oscilaram. O preço do petróleo apresentou variações, refletindo o temor de interrupções no fornecimento global. Mas além das estratégias militares e dos impactos econômicos, existe um aspecto humano. Populações civis em diferentes países passaram a conviver com alertas, sirenes e incerteza. Famílias buscavam informações. Governos reforçavam orientações de segurança. Em momentos como esse, a vida cotidiana é profundamente afetada. É importante lembrar que conflitos internacionais raramente são eventos isolados. Eles são resultado de processos históricos, decisões políticas acumuladas e contextos regionais complexos. Ao analisar esse episódio, não se trata apenas de identificar quem agiu primeiro. Trata-se de compreender por que as negociações falharam, por que a confiança não foi restabelecida, e quais fatores estratégicos levaram à decisão de agir. A questão nuclear permanece central. O temor de proliferação de armamentos de alto impacto sempre esteve no centro das conversas entre Irã, Estados Unidos e seus aliados. Ao mesmo tempo, o Irã argumenta sobre soberania e direito ao desenvolvimento tecnológico. Israel, por sua vez, considera a segurança nacional prioridade absoluta, especialmente diante de declarações históricas e ações indiretas atribuídas ao governo iraniano ou a seus aliados regionais. Cada lado apresenta suas justificativas. Mas o ponto crucial é este: quando canais diplomáticos se enfraquecem, o risco de ação direta aumenta. E foi exatamente isso que o mundo testemunhou. O desfecho ainda é incerto. Pode haver novos episódios. Pode haver mediação internacional. Pode haver retorno às mesas de negociação sob condições diferentes. O que sabemos é que o equilíbrio no Oriente Médio é delicado. Pequenas decisões podem gerar impactos amplos. Ao olhar para esse momento histórico, é essencial manter uma análise crítica, baseada em fatos e contexto. Evitar simplificações. Evitar narrativas polarizadas. Conflitos geopolíticos são complexos porque envolvem segurança, ideologia, recursos naturais, influência regional e memória histórica. Entender isso não significa apoiar qualquer lado. Significa reconhecer a profundidade do cenário. Nas próximas semanas, o mundo observará atentamente os desdobramentos. Diplomatas trabalharão nos bastidores. Analistas acompanharão movimentações militares. Mercados reagirão a cada declaração oficial. Mas talvez a pergunta mais importante seja outra. Será que ainda há espaço para reconstruir o diálogo? A história mostra que mesmo os conflitos mais intensos eventualmente encontram caminhos de negociação. A diplomacia internacional, embora lenta e muitas vezes frustrante, continua sendo o instrumento mais eficaz para evitar crises prolongadas. O episódio atual reforça uma verdade fundamental da política internacional: estabilidade não é permanente. Ela depende de equilíbrio, comunicação e confiança, 3 elementos frágeis quando tensões acumuladas não são resolvidas. Enquanto as sirenes silenciam e as manchetes se atualizam, permanece o desafio de transformar confronto em conversa. Porque, no fim das contas, por trás das estratégias e discursos, estão milhões de pessoas que desejam segurança, previsibilidade e paz. E talvez seja exatamente essa dimensão humana que precisa estar no centro das próximas decisões. O mundo agora observa. E a história continua sendo escrita.